Eu pago o salário deles, você paga o salário deles, mas será que você sabe o que eles fazem? Se eu te perguntasse agora, o que um deputado faz? Qual seria a sua resposta? Porque se sua resposta for algo do tipo, eu acho que... Então para tudo, assiste esse vídeo que de uma forma super simples você vai entender o que acontece e por que você precisa saber disso. Vamos lá? Meu nome é Gabriele Froza, eu sou advogada, aluna da Escola de Formação Política Renova Brasil e eu tô aqui pra falar sobre esse assunto porque ano de eleição, o bicho tá pegando fogo, a gente precisa mudar a nossa realidade, mas a gente precisa partir do básico, saber o mínimo o que os nossos representantes fazem. E além disso, eu separei aqui uma pauta. São 3 tópicos. O primeiro é a gente vai entender qual é a função de um deputado. O segundo, a gente vai entender por que a gente precisa saber a função de um deputado. Porque tão importante quanto saber isso é entender o porquê. Vocês vão ver como isso é importante. E o terceiro é um mero desabafo. Então, bora lá entender que se Deus quiser, todo mundo que assistir esse vídeo vai sair falando e sabendo o que um deputado federal faz. E mais do que isso, cobrando. Então vamos lá, gente. Basicamente, os deputados federais compõem a Câmara dos Deputados, que fica lá em Brasília e somente lá em Brasília. A Câmara dos Deputados está dentro do Congresso Nacional. O que isso significa? Eu vou abrir um parênteses aqui falando do Congresso Nacional, porque eu quero que todo mundo, ainda que não tenha conhecimento jurídico e político, entenda o que eu tô falando. O Congresso Nacional é o quê? É a junção da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vocês já viram lá em Brasília que tem aquele monumento lindo, né, que é 2 torres, uma cúpula para cima e uma cúpula para baixo? Aquela cúpula para cima significa a Câmara dos Deputados, que são os representantes do povo. E a cúpula para baixo representa ou simboliza o Senado Federal, que representa os estados. Então, a junção da Câmara dos Deputados com o Congresso Nacional, o Senado Federal, perdão, forma o Congresso Nacional. E agora vocês não vão mais esquecer, porque é só lembrar daquela cena lá em Brasília. Um significa um e o outro. Fechando parênteses. Então a Câmara dos Deputados está lá no Congresso Nacional e ela tem, constitucionalmente, é composta por 513 deputados, sendo que em alguns estados o mínimo é 8 deputados e o máximo é 70, porque esse cálculo é feito de acordo com a população do estado. Então o Acre, por exemplo, tem 8 deputados federais e São Paulo tem 70 deputados federais, consequentemente pela população maior, né? Então pressupõe-se que a gente vai precisar de mais. Agora, esse assunto é bem polêmico, tem gente que defende, que é contra e tal, mas a gente não vai entrar no mérito disso, a gente tá aqui falando de uma forma mais objetiva. Basicamente, então, pessoal, preciso que vocês gravem as funções dos deputados, que é legislar e fiscalizar. Legislar e fiscalizar. E legislar aqui é o quê? Legislar é propor projetos de lei, revogar leis, que revogar é uma palavra mais no sentido jurídico, mas revogar significa fazer com que a lei deixe de existir, digamos assim. Então, propor leis, revogar leis, votar, discutir essas leis. Então, eles têm um papel extremamente importante, porque, só votar a lei, revogar a lei, beleza. Só que, na verdade, isso parece que não é importante, mas na verdade é tudo que a nossa sociedade tem e faz. Por quê? Porque todas as nossas ações são reguladas por leis. A gente vive num estado muito positivista. O que a gente tem aqui? Quase todas as nossas ações são reguladas por leis, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Muitas, a gente tem, as nossas leis, elas são muito extensas comparadas a outros países. E lá no Congresso Nacional, ou na Câmara dos Deputados, que a gente tá falando aqui, eles votam o que a gente vai fazer ou o que a gente vai deixar de fazer. Às vezes a gente vê, tem um direito trabalhista a mais, tem pro empregador, pro empregado. Da onde que tá saindo isso? Tá saindo de lá, só que a gente não acompanha, a gente não sabe que isso tá acontecendo. Mas é extremamente importante. A segunda função é fiscalizar. Então, a Câmara dos Deputados fiscaliza os atos do Poder Executivo. E pode ter o auxílio do Tribunal de Contas da União para ajudar nessa fiscalização. É muito interessante também porque a Câmara dos Deputados tem competência exclusiva para a instauração de um processo de impeachment. Então, isso é muito interessante. Vocês vão lembrar disso porque de um impeachment contra o presidente da República, né? Vocês vão lembrar porque teve aquele episódio
cômico, que ficaram mais de 6 horas de votação para votar a instauração do processo de impeachment contra Dilma, que daí todo mundo chegava lá e dava tchau pro pai, pro papagaio, pra tia, pra avó, aquele show pirotécnico que teve de votação, foi lá na Câmara dos Deputados e foi para a instauração do processo de impeachment contra Dilma, que é uma competência exclusiva da Câmara dos Deputados. Além disso, os deputados eles podem fazer as CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito, que é para investigar. Eles podem chamar os ministros para prestar depoimento. Então tem uma função super importante se realmente eles forem fazer isso, né, de fiscalizar. Aí teve a CPI da Covid, que ficou muito famosa, né? Mas ali era uma CPI mista, que misturava tanto os deputados quanto os senadores. Mas a Câmara dos Deputados pode sim criar uma CPI para investigar determinados fatos que só é composta só por deputados. Muitas vezes essas votações também são feitas por comissões, porque lá na Câmara tem algumas comissões. Tem comissão de direito agrário, de direito digital, então tem várias comissões que algumas pautas são votadas por essas pessoas. Tem a comissão da educação, que são as afinidades maiores dos deputados, digamos assim, né? São as pautas. Se eu defendo muito a educação, provavelmente que enquanto deputado eu vou querer fazer parte, porque ali eles acompanham esses temas especificamente. Tanto que na pandemia, quando teve a CPI da Covid, os que participaram ali da comissão, muitos eram médicos ou relacionados com a área da saúde, que é a área de maior interesse, né? E aqui, gente, então, ficou legislar e fiscalizar. E aqui, a gente poderia aprofundar muito. Por exemplo, essa questão de propor leis, revogar e tal. Existe um processo legislativo, que é a maneira como isso vai ser feito. Só que isso aqui é muito complexo pra gente falar nesse vídeo, que eu quero falar só a função. Mas é claro que se você tiver interesse, você pode mandar mensagem, comentar aqui no vídeo, ou como você achar melhor, eu posso indicar algumas leituras para você entender melhor como que funciona o processo legislativo. Mas é muito mais complexo e eu quero deixar isso claro. Aqui eu tô falando uma base para você entender, mas não é tudo, está muito longe de ser tudo, é só a ponta do iceberg, é só pra gente ter aquele conhecimento básico, já que muitos que estão assistindo esse vídeo não são da área, né? Mas não entendam isso como se vocês já soubessem tudo, tá bom? Que nem a gente que estuda, ainda vai olhar e acha que não sabe nada. Então, basicamente é isso. E aqui a gente poderia falar ainda das verbas dos deputados, que tem muita coisa, direito à gasolina, carro, celular, viagem e cheio de coisa. A gente poderia falar sobre as prerrogativas, sobre como que um deputado perde a função, enfim, a maneira como é eleito, que é da eleição proporcional e não majoritária, que tem vários assuntos, mas eu decidi focar apenas em a gente entender qual é a função. E a função é essa. E agora o segundo tópico que eu falei pra vocês. O primeiro era a gente entender a função, e agora a gente já entendeu. E o segundo é por que você deve entender isso. Isso aqui é tão importante, mas tão importante. Porque assim, ó, em 2021 foi feita uma pesquisa que mostrou que o nosso Congresso Nacional, no caso a junção da Câmara dos Deputados com o Senado Federal, é o mais caro do mundo, proporcionalmente ao salário que as pessoas recebem. Então, o salário de deputado gira em torno de 33 mil, acho que tá mais ou menos nessa faixa, sem contar as verbas, direito a viagens para até Brasília e tal. A gente não pode comparar com outros países, por exemplo, a Alemanha, porque tem um gasto menor, porque o país é menor, então para você ir até a capital, onde tá o Congresso, é mais barato, enfim, tem várias circunstâncias. E aqui também tem uma grande polêmica sobre esse gasto exacerbado. Mas o que eu quero dizer com isso é que não importa se tem muito ou pouco gasto nesse momento do vídeo aqui que eu tô falando pra vocês. Mas o mínimo que a gente pode fazer agora é exigir aquilo que eles deveriam estar fazendo. Porque os cargos de deputados federais, eles existem por uma razão. Porque realmente é necessário. Desde que se faça o que precisa ser feito. E é nossa obrigação, enquanto cidadão, cobrar para que seja feito. Nós votamos. Tinha uma pesquisa que 90% da população não se sente representada pelas pessoas que estão lá, o que não faz o menor sentido, já que nós somos quem os colocamos lá. Então como que a gente não se sente representado? Tá na hora de a gente começar a olhar quem a gente vai votar e quem vai estar lá para nos representar, porque aquilo vai interferir em toda a maneira como a gente vai viver. E o ponto aqui que eu quero destacar é:
O legislativo é tão importante quanto o executivo. Todo mundo fala assim, eu quero votar no presidente tal, e quem vai ser o presidente, quem vai ser o presidente. Gente, mais importante que escolher um presidente bom é escolher um legislativo bom, é modificar esses 513 deputados, colocar deputados que realmente queiram fazer a diferença, porque aí as coisas acontecem. Nós temos um sistema que ele faz com que legislativo, executivo e judiciário, eles se autorregulem. Então, eles são harmônicos entre si. Então, o presidente pode colocar o melhor presidente do mundo. Ele não vai fazer tudo sozinho. Ele não pode fazer tudo sozinho no nosso país. Então, os deputados que vão regular muitas das coisas que eles fazem. Se os deputados não forem bons, dificilmente o nosso país vai mudar. Não importa que presidente esteja lá na ponta. E isso a maioria das pessoas não sabe, não tem noção disso e acabam perdendo a maior parte do tempo pensando em quem vai votar para presidente, mas comece a analisar quem você vai votar para deputado. E por último, meu desabafo, eu só queria falar, tem uma frase da Hannah Arendt que ela fala assim, vivemos em tempos sombrios, ela falou isso há muito tempo, vivemos em tempos sombrios, onde os bons perderam as esperanças e os maus perderam o medo. E na verdade é isso que tá acontecendo. Muita gente me critica por estar falando sobre política e sobre isso, porque fala que eu sou uma pessoa boa e por que eu vou me envolver com política? Mas enquanto pessoas boas estão perdendo a esperança na política, os maus estão tomando conta. E tem gente boa entrando, mas a gente precisa de mais. Então, espero que esse vídeo tenha contribuído, espero que a opinião de vocês, eu não sei tudo, eu quis aqui passar de uma maneira super simples. Deixa seu comentário se você gostou, se você quer que eu fale sobre outro assunto, envia pra alguém que você acha que é necessário saber, apesar que eu acho que todo mundo deveria saber isso. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!